Você gostaria de aprender como devolver calma e energia a uma pessoa com simples movimentos das suas mãos enquanto ela está confortavelmente recostada? Olá! Bem-vindo a uma nova aula do curso de massagem relaxante da EduTeam Academy. Aqui vou te explicar o passo a passo da massagem para aliviar a fadiga física e emocional, com o paciente em posição supina ou de barriga para cima. Vamos começar! Nesta aula, trataremos a fadiga tanto física quanto emocional. Para aliviá-la, é importante realizar a massagem com as seguintes técnicas manuais: a técnica de Rosse, a técnica de fricção, a técnica de amassamento, a técnica de vibração, a técnica de percussão. Vejamos como se faz nos membros inferiores. Iniciaremos realizando a manobra ou técnica de Rosse nos membros inferiores. Já com o paciente deitado na maca em posição supina ou de barriga para cima, nos colocaremos nos pés, isto é, iremos em posição caudocefálica, dos pés em direção à cabeça. O que faremos é colocar um pouco de óleo nas nossas mãos e aquecê-lo antes de aplicá-lo sobre as pernas do nosso paciente. Quando já sentirmos que a temperatura aumenta em nossas mãos, colocamos nossas mãos sobre o paciente desde os pés até as coxas, simulando carícias. Podemos repetir umas 10 a 15 vezes ou até sentirmos que a temperatura aumenta. Em seguida, iniciaremos com a técnica de fricção, usando as polpas dos dedos e realizando movimentos em forma circular, dos pés até as coxas. Recordemos que os movimentos devem ser suaves, uniformes e não devem causar dor. Da mesma forma, vamos repeti-los umas 10 a 15 vezes, ou até começarmos a sentir que a temperatura na pele do nosso paciente aumenta. Continuamos com a técnica de amassamento. Não nos esqueçamos que entre mudança e mudança de técnica, não devemos perder o contato físico com nosso paciente. Nosso paciente deve continuar sentindo minha mão na sua pele. Vamos realizar movimentos circulares de levantamento e, ao mesmo tempo, de deslocamento do ventre muscular. Iremos igualmente 2 pés até a coxa. Simulando um amassamento, sem gerar tanta força nem profundidade no movimento.
Subimos em direção às coxas pelos seus bordos laterais e depois retornamos pelos bordos internos das pernas. Da mesma forma, repetem-se de 10 a 15 vezes. Ou até sentirmos que a temperatura corporal começa a aumentar. É importante que a temperatura aumente, pois isso ajuda na relaxação do paciente. Em seguida, aplicamos a técnica de vibração. Vamos realizar movimentos com as polpas dos dedos ou com os nós dos dedos, conforme for mais fácil para você. Abrangemos toda a superfície corporal, dos pés até as coxas do nosso paciente. Recordemos que o movimento é produzido pelo terapeuta através das oscilações que se encontram ao longo do percurso. Se encontrarmos alguma contratura muscular, vamos estimulá-la até resolvê-la. Usarei meus 4 dedos deslizando-os suavemente de forma ascendente e retorno. Se perceberem as oscilações do músculo. Para não perder o contato com meu paciente, deslizo minha mão e volto. Suavemente. Lembre-se de que você não pode provocar dor. A massagem relaxante não provoca dor. E vamos executá-la igualmente de 10 a 15 vezes, ou até sentirmos que a temperatura corporal começa a aumentar. Esta é uma forma de fazê-la com os nós dos dedos. Colocamos os nós dos dedos e geramos o efeito vibratório. E o paciente pode sentir, assim como o terapeuta, como os músculos são estimulados e vibram. Recordemos que esta massagem ou esta técnica tem um efeito estimulante sobre o sistema circulatório e nervoso. Continuamos com a técnica de percussão ou golpeamento. Recordemos que é uma técnica de manipulação e consiste em golpes rítmicos, contínuos e rápidos no tecido do paciente. O movimento se realiza a partir do punho do terapeuta e não deve ocasionar dor. Colocaremos as mãos em forma côncava,
apoiando a base da mão e os dedos desta maneira. E vamos fazer o percurso dos pés até as coxas do paciente. Teremos uma distância entre mão e mão de uns 2 a 3 centímetros ou 4 centímetros aproximadamente. E o movimento consiste Esse som sempre deve se ouvir. E alternamos uma mão depois da outra, fazendo-o de maneira muito rápida e rítmica. Podemos fazer as 2 mãos em cada perna. Ou também podemos fazer uma mão em cada perna. De ambas as formas você pode realizar, dependendo de como se sinta mais seguro ou confortável. E finalizamos com a técnica que iniciou a massagem, a técnica de Rossi. Recordemos que esta técnica é ideal para abrir e fechar uma massagem relaxante. Consiste em deslizar nossas mãos sobre a superfície que estamos tratando de maneira suave, simulando uma carícia. E depois continuamos uma massagem relaxante subindo até os ombros e os braços do paciente. Vamos começar. Seguimos agora posicionados sobre a cabeceira da maca do paciente. Com ambas as mãos, vamos iniciar a técnica de Rossi. Vamos aquecer previamente nossas mãos com um pouco de óleo, até sentirmos que a temperatura aumenta. E a vamos posicionar desde as clavículas, abrangendo ombros e os braços da nossa paciente até as mãos, em ambas as direções. De proximal a distal e de distal a proximal, retornamos. Recordemos que a técnica de Rossi é uma manobra muito suave, onde deslizamos nossas mãos sobre a superfície do paciente, simulando carícias. Repetimos umas 10 a 15 vezes, ou até que o segmento corporal ganhe temperatura. Finalizando a técnica de Rossi, continuamos na mesma posição com a técnica de fricção. Utilizando somente as polpas dos nossos dedos, iremos realizando movimentos circulares, abrangendo toda a zona até as mãos do paciente. Da mesma forma, iremos de distal a proximal. E quando chegarmos à zona de proximal, a distal, isto é, desde o pescoço ou as clavículas até as mãos.
Repetimos igual à manobra anterior de 10 a 15 vezes até que logremos o aumento da temperatura corporal do nosso paciente. Recordemos que o paciente não deve sentir dor, não deve haver qualquer desconforto. Quando geramos calor suficiente, já temos toda essa zona relaxada. Abrangemos clavícula, ombros e braços, antebraço, punho e mão. E agora continuamos aplicando a técnica de amassamento sobre esta zona. Com a mão aberta, iremos deslocando-a desde o pescoço, clavículas, ombros até os braços do nosso paciente. Recordemos que a técnica de amassamento irá deslocar e levantar os segmentos musculares de toda a zona que vamos abrangendo. Essa técnica é um pouco mais profunda, mas não deve gerar dor. Levantamos e deslocamos, levantamos e deslocamos. Recordemos que entre técnica e técnica não devemos perder o contato físico com o nosso paciente. Repetimos umas 10 a 15 vezes ou até lograrmos aumentar a temperatura da zona. Notamos que nesta área há muito mais levantamento e deslocamento, porque há muito mais massa muscular do que na área do antebraço ou na área do pescoço e do peito. Continuamos com a técnica de vibração. Utilizaremos as polpas dos nossos dedos e vamos deslizar por toda a zona, percorrendo a superfície corporal sempre do interior para fora, isto é, de proximal a distal. Desta forma, eu uso 4 dedos. Há pessoas que usam só 3. Dependendo de como se sintam mais confortáveis. Deslizamos, não perco o contato, retorno e continuo fazendo o percurso. De proximal a distal por todo o membro superior. Esta manobra é ideal para encontrar contraturas musculares. Vamos gerando o movimento de vibração da pele e o deslocamento da mesma. Podemos abranger clavícula,
Se quiser usar ambas as mãos em um só lado, também pode. Recorde-se que não deve perder o contato com seu paciente. Ou, se desejar, fazer com uma mão em cada braço. Por último, a técnica de percussão. Vamos realizá-la por todo o membro superior, evitando a região do tórax e das articulações como ombro e cotovelo. Recordemos que esta técnica não deve ser realizada sobre articulações e órgãos. Vamos aplicá-la sobre bíceps, tríceps do braço, do antebraço. E repetimos ou fazemos esses movimentos umas 15 a 20 vezes. Podemos fazê-la desta maneira ou com as duas mãos em um só braço. Não perdemos o contato com o paciente, desloco-me para o outro braço e realizo a manobra. E finalizamos com a técnica com a qual iniciamos a massagem, a técnica de Rossi. Recordemos que esta técnica é ideal para iniciar ou abrir a massagem e finalizá-la. Desta maneira, nossa paciente ficará completamente relaxada. Realizamos as carícias ou os Rossis em ambas as direções, até gerar um pouco de calor e favorecer o relaxamento. Da mesma forma, podemos repeti-la de umas 10 a 15 vezes, como em todas as técnicas. Passamos à última zona com o paciente nesta posição. Devemos ressaltar que usaremos apenas 3 das 5 técnicas que escolhemos para tratar as outras zonas do corpo. Recordemos que a pele do rosto é uma área muito sensível e delicada. Neste caso, para realizar a massagem relaxante na região facial, utilizaremos a técnica de Rossi, a técnica de fricção, a técnica de percussão. As demais técnicas, por serem mais profundas, não as aplicaremos nesta região do corpo. Vamos iniciar. Utilizaremos somente as polpas das nossas mãos para realizar a massagem. Iniciaremos com a técnica de Rossi, deslizando suavemente nossos dedos pelo rosto do paciente. Como a mão cobriria todo o rosto da nossa paciente, usaremos só as polpas, realizando um movimento de Rossi muito suave no queixo, bochechas e testa. Vamos de baixo para cima, descemos pelo nariz até as bochechas e depois encontramos o queixo. Recordemos que a técnica de Rossi
simula carícias. É uma técnica superficial com movimentos suaves e delicados. E nunca devo perder o contato com meu paciente. Depois continuamos com a técnica de fricção. Da mesma forma, a realizamos com as polpas dos dedos. Vamos fazê-la no mesmo sentido que a técnica anterior, com movimentos de deslocamento e círculos suaves. Recordemos que é uma técnica superficial. Abrangemos desde o queixo até as bochechas. Descemos e seguimos até a testa, com movimentos muito suaves e circulares. O paciente não deve sentir dor. Abrangendo o nariz. Eu uso somente 2 dedos e depois vou somando conforme o rosto permitir. Subimos a testa, descemos pelo nariz até as bochechas. Lembre-se que não deve perder o contato com seu paciente. O paciente não deve sentir dor. E vamos realizá-la de 10 a 15 vezes. Não é necessário gerar calor nesta zona. Assim como aplicar óleo, somente com suas mãos untadas e mornas é suficiente. Em seguida, realizamos a técnica de percussão. Esta manobra realiza-se como as outras manobras com a polpa dos dedos, gerando toquinhos alternados ao redor do rosto. Muito suaves e contínuos, rítmicos e rápidos por todo o rosto, com uma distância de aproximadamente 1 centímetro entre cada dedo. Começamos pelo queixo. Subimos às bochechas. A testa. Recordemos que não podemos provocar dor no nosso paciente. São toques suaves por toda a face do nosso paciente. Lembrem-se que numa área mais ampla usávamos toda a mão e gerávamos um som. Nesta área não podemos realizá-lo porque cobriríamos todo o rosto do paciente. E finalizamos com a técnica de deslizamento com a qual iniciamos o tratamento. Selamos a massagem com um movimento suave, acariciando o rosto do paciente, sem perder o contato físico. Que bom! O que você está fazendo? Você praticou a massagem relaxante para aliviar a fadiga física e emocional na posição supina. Nos vemos no próximo vídeo para que continue aprendendo com a Edutin Academy.